Olá, alunos do segundo ano. Nós vamos dar uma corrigida aí rapidinha na semana 1 do PET 2. São 7 perguntas, então a gente vai ser um pouco mais objetivo. Pergunta número 1. Por que o século XVIII foi de profundas transformações na Europa? A gente vê o século XVIII, a gente já lembra de cara de Revolução Industrial e vê também e lembra também de cara Revolução Francesa, Iluminismo e Revolução Francesa. O século XVIII, ou seja, os anos 1700, 1789, 1750, de 1701 até 1800, foi de profunda transformação na Europa, com reflexo nas colônias da América. Então nós vamos dar um enfoque nesse início aí das mudanças ocorridas aqui na América. Surgiam novas ideias políticas defendidas pelos filósofos iluministas lá na Europa, que questionavam o absolutismo monárquico, que é absoluto, né, poder total dos reis, os privilégios de nascimento da nobreza e o poder da Igreja Católica. Esses filósofos, esse conjunto de filósofos, defendia a liberdade de expressão, o surgimento de regimes políticos que representassem os interesses da maioria dos cidadãos, e essas ideias chegaram nas três Américas, Norte, Central e do Sul, e influenciaram inúmeras rebeliões contra o poder colonial e os processos da independência. Uma dessas rebeliões é a nossa Inconfidência Mineira. Questão número 2. Quais são as consequências da expansão das ideias iluministas para as colônias das Américas? Então, como consequência imediata, essas ideias afloraram os ânimos e causou a insatisfação da colônia com a metrópole, levando assim, em curto espaço de tempo, falando assim historicamente, aos movimentos de independência. A questão 3 pede para explicar o que é liberalismo político e liberalismo econômico. Explicando, a gente acaba também diferenciando os dois termos. O liberalismo político é uma doutrina que visa a garantia dos direitos considerados fundamentais. Que direitos são esses? Estão até na nossa Constituição: direito à liberdade, direito à propriedade, direito à igualdade perante as leis. O liberalismo econômico já é uma doutrina surgida no século XVIII e seu principal representante é o escocês Adam Smith. Defende a não intervenção do Estado na economia, defende a livre concorrência. O liberalismo econômico defende o câmbio livre e defende também a propriedade privada. A questão 4. Compare mercantilismo e liberalismo econômico. Os dois caminham em lados opostos. O liberalismo econômico surge também no século XVIII como oposição ao mercantilismo. Enquanto o mercantilismo quer a intervenção do Estado na economia, o liberalismo econômico já é o contrário, não quer essa intervenção do Estado na economia. Por isso eles são, nesse sentido, opostos. O liberalismo econômico, então, ele nesse século XVIII assume a posição de oposto ao mercantilismo. Na questão 5, o que é monopólio comercial? Monopólio, mono um. Somente uma empresa comanda o mercado. E somente essa empresa compete somente essa empresa o determinado produto ou serviço. Nesse tipo de modalidade, os preços são altos porque não existe concorrência. Podemos citar aí o exemplo da telefonia celular. Na época que o professor começou a usar celular, só tinha Telemig celular e os preços iam lá em cima. Com os governos aí, essa tecnologia chegou ao nosso país. A questão 6 vem tratar do alvará feito pela Dona Maria I em 1785. Dona Maria I era considerada a rainha louca. Por que o alvará de Dona Maria I, feito em 1785,
reforçou as práticas mercantilistas adotadas por Portugal no Brasil. A rainha de Portugal, a Dona Maria I, a Louca, assinou um alvará determinando que todas as fábricas e manufaturas fossem extintas e abolidas no Brasil. O Brasil que já tinha poucas fábricas, o Brasil que já tinha poucas manufaturas, não poderia ter mais. Para que os proprietários das indústrias existentes na Europa pudessem ampliar a venda de seus produtos para regiões distantes. Seriam necessários mercados livres, ou seja, sem restrições de entrada de produtos de qualquer país. Leia isso aí. Produtos de qualquer país, produtos ingleses. Essa medida interessava muito ao poderio inglês, à indústria inglesa, que precisava derramar todas as suas mercadorias no terceiro mundo. Questão número 7. Por que, a partir do século XVIII, principalmente industriais ingleses começaram a defender a existência dos livres mercados? O sistema econômico capitalista pressupõe a produção em grande escala. Isso aí a gente percebe já na Revolução Industrial, quando os principais produtos ingleses eram feitos naquelas grandes fábricas e empregavam um número grande de trabalhadores. E um número maior ainda de consumidores, ou um número pelo menos proporcional de consumidores. Por isso, as grandes potências mundiais, no final do século XVIII, impunham uma política liberal a fim de alimentar esse sistema de livre mercado. Então, as principais potências europeias, as mais industrializadas, principalmente a Inglaterra, está interessada aí nesse sistema, entre aspas, livre do mercado, que, segundo eles, beneficiaria todas as potências que comprariam seus produtos.